Olá! Hoje vamos mergulhar no trabalho do Gabor Maté, uma obra que, olhe, vira de cabeça para baixo muito do que a gente pensa sobre saúde e sobre o que a nossa cultura considera normal. Vamos começar com a pergunta que guia toda esta análise. E se o normal nos estiver a adoecer? Pensem bem, é um convite para a gente questionar uma das bases da vida moderna. Será que tudo aquilo que aceitamos como rotina, o stress, a competição constante, o isolamento, não é, na verdade, a raiz de muitas das nossas doenças? E para entender de onde ele vem, Maté começa com a sua própria história. É bem forte. Ele descreve uma pintura baseada numa foto dele, bebé, em 1944. E isso não é só um retrato de família, não. Aquela imagem é o ponto de partida para entendermos como o trauma fica gravado em nós desde os primeiros momentos e como isso molda quem somos de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Então, para compreender a doença, Maté defende que, primeiro, temos que repensar o que realmente é o trauma. Porque, olhem, não estamos a falar só de grandes catástrofes. Estamos a falar de uma ferida interna que muitos de nós carregamos. E aqui está a grande virada na perspectiva do Maté. O trauma não é o que nos acontece, mas o que acontece dentro de nós por causa disso. A metáfora que ele usa é poderosa. O trauma é ou uma ferida aberta, que está sempre ali e sensível a doer, ou é uma cicatriz, que até nos protege, mas que nos deixa rígidos, insensíveis, sem espaço para crescer. Ok, então como é que essa ferida interna nos afeta na prática? Basicamente, de três maneiras. Primeiro, ela distorce a nossa visão do mundo. Passamos a acreditar que é um lugar hostil. Segundo, ela tira a nossa flexibilidade. Ficamos presos em reações automáticas, baseadas no passado. E por último, e talvez o mais triste, ela nos desconecta do presente. Estamos constantemente a reviver ou a reagir a dores antigas. E o mais impressionante nisto tudo é perceber que o trauma raramente começa connosco. A história da Jéssica é um exemplo disso e é bem pesado. Ao refletir sobre a perda dos filhos, ela percebeu que o seu próprio trauma de infância, que nunca foi resolvido, a impediu de os proteger. A ferida foi passada entre gerações, não por maldade, claro, mas por uma dor que nunca foi olhada de frente. Agora vamos para a segunda parte, que explora uma das ideias mais radicais de Maté, a ligação direta entre as nossas feridas psicológicas e a nossa saúde física. Afinal, mente e corpo não são duas coisas separadas, de jeito nenhum. Olhem só para este número que vem de um estudo de Harvard. Um aumento de 67% no risco de ataque cardíaco. Isto não é uma coisinha pequena, uma correlação qualquer. É a prova, preto no branco, de que o stress emocional que tratamos como normal no trabalho está literalmente a partir os nossos corações. A história da Glenda é de arrepiar. Durante um tratamento de cancro, ela recuperou memórias reprimidas de um abuso que sofreu em criança. E aí, ela teve uma visão do seu sistema digestivo em chamas. Foi nesse momento que ela entendeu. A doença de Crohn que tinha era o corpo dela a gritar. Era a manifestação física de toda a raiva, de toda a dor que a sua mente teve de enterrar para sobreviver. E olhem, isto não é um caso isolado nem de perto. A ciência já mostrou esta ligação várias vezes. O estresse crónico ativa o centro do medo no cérebro, o que gera inflamação e pode levar a doenças cardíacas. E mais, sabe aqueles traços de personalidade que a nossa cultura até elogia? Ser bonzinho demais, nunca dizer não, ser super independente? Pois é, na verdade, isso pode ser um fator de risco para doenças crónicas, porque nos leva a suprimir as nossas próprias necessidades. E isto tudo leva-nos a uma terceira reflexão, que é ampliar o nosso olhar. Se tanta gente está ferida, será que o problema é só individual? Ou será que o problema é a própria cultura em que vivemos? E o ponto central aqui é um conflito. De um lado, temos as nossas necessidades humanas mais básicas, conexão, pertença, propósito. Do outro, temos os valores da nossa cultura moderna, que promove o oposto, competição, individualismo, materialismo. Vivemos num cabo de guerra constante entre o que a nossa biologia precisa e o que a sociedade nos cobra. E é essa desconexão que nos adoece. Esta citação do Warren Buffett é chocante, não é? Porque é uma admissão muito honesta da realidade. A desigualdade socioeconómica não é um acidente, é o resultado de uma luta. E o stress constante da insegurança económica, da falta de poder, é um dos maiores venenos para a saúde na nossa sociedade. O que nos leva a uma conclusão bem provocadora. E se pensássemos assim?
E se a desigualdade, a crise climática, o stress, e se tudo isso não for uma falha do sistema? E se for o sistema a funcionar exatamente como foi desenhado para funcionar, a priorizar o lucro acima do bem-estar humano? Isto muda completamente a forma como vemos o problema. E essa desconexão nós vemos em todo o lado. Na criação dos filhos, que hoje é tão isolada em vez de ser em comunidade, nas escolas, que valorizam mais a competição do que a curiosidade, no trabalho, que para muitos se tornou uma fonte de stress sem sentido, e na sociedade em geral, que promove a solidão em vez da pertença. Em cada uma destas áreas vemos o abismo entre as nossas necessidades e a nossa realidade normal. Ok, dentro de tudo isto, o que fazemos? É aqui que entramos na nossa parte final. Vamos sair um pouco do diagnóstico do problema e olhar para os caminhos de cura. E a cura, neste sentido, é sobre resgatar quem realmente somos, debaixo de todas as camadas de trauma e condicionamento. Mateu aponta alguns caminhos. O primeiro é a autenticidade, expressar o que sentimos de verdade. Depois, a agência, perceber que podemos escolher como responder à vida. Tem também a raiva saudável, aquela força que nos ajuda a dizer não, a pôr limites. E, por fim, a aceitação, que é fazer as pazes com o passado para podermos finalmente viver no presente. Então, o ponto não é apagar o passado. A cura não é sobre ter uma vida sem cicatrizes. É sobre não ser mais controlado por elas. É a passagem de uma reação automática, que vem do trauma, para uma resposta consciente e autêntica à vida que acontece agora. A história da Dona é um exemplo radical de autenticidade. Diagnosticada com cancro, ela recusou o tratamento convencional para seguir a sua voz interior. Claro que a escolha dela não é um conselho para todos, de forma alguma, mas ilustra de uma forma muito forte o poder que existe em honrar a nossa própria verdade, acima de tudo. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta final, para reflexão. Depois de explorar como as nossas ideias de normal nos podem estar a adoecer no nosso corpo, nas nossas famílias, na nossa cultura, a pergunta torna-se pessoal. Que mito sobre o que se é suposto ser, fazer ou sentir se está pronto a questionar na própria vida? Porque, no fim de contas, a cura começa aí,